Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos até Bauru, ou a região noroeste do estado de São Paulo, Bauru. E em Bauru, Patrícia Bono vai conversar com a gente. E o tema de hoje, obsessão. Patrícia Bono, seja bem-vinda ao programa Sensibilidade. Aqui é a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Patrícia. Olá a todos. Obrigada, Damião, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Olá a todos os ouvintes, né, aqueles que nos assistem ali pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando deste programa. Muito obrigada. Patrícia, vamos começar para contar para aqueles que estão nos acompanhando um pouco de você. Então vamos lá. Patrícia Bono por Patrícia Bono. Sim. Bom, como você já disse no início, eu sou de Bauru, nasci aqui mesmo em Bauru, né, interior do estado de São Paulo. Tenho 52 anos, sou casada, mãe de 2 meninos já adultos, né? Me formei, em primeiro momento, me formei em contabilidade, pós-graduada em finanças e controladoria. Trabalhei um tempo nessa área, mas depois saí, né, dessa área. Hoje eu sou instrutora de yoga e sou espírita. Eu comecei na doutrina, né, estudando a doutrina, isso foi em 2001, olha, faz tempo, 2001. Mas eu costumo dizer que eu sou espírita desde que nasci, né, porque eu convivi com livros de Chico Xavier na minha casa, embora as pessoas da minha família não fossem espíritas mesmo, mas só simpatizantes e curiosos, né, eu convivi com livros do Chico, e eu sempre lendo livros do Chico desde criança, e aquilo para mim era tão certo, tão óbvio, né, e já fui adquirindo um pouquinho, aos poucos, esse conhecimento. Mas a partir de 2001 mesmo é que eu fui para um centro espírita aqui da cidade, onde estou até hoje, fiz o meu COEM, né, iniciei com o meu curso, já começamos as reuniões mediúnicas, estou lá até hoje. Sou médium de psicografia e de psicofonia. Há uns 9 anos comecei a ministrar palestras, né, aqui em Bauru e na região. E estamos aí, estudando muita doutrina, porque a gente não pode parar nunca, né, é necessário, cada vez que a gente entra num pontinho, a gente percebe que precisa seguir um pouco mais, né, para tentar aprender um pouco mais e tentar ser uma pessoa melhor, né, nos transformarmos com esse conhecimento da doutrina. Essa Patrícia Bono que vai estar conversando com a gente, e o tema de hoje, obsessão. Patrícia Bono, é contigo. Muito obrigada, então. Vamos lá. Vamos iniciar esse tema obsessão, que é um tema, assim, um tema vasto, né? Falando do livro dos médiuns. Ali nós encontramos, Allan Kardec nos traz as informações de 3 tipos de obsessão. Então, ele fala que essa palavra obsessão, ela é um gênero, né? Um gênero que abrange algumas espécies, dependendo da intensidade de como essa obsessão ela se comporta. Então, ele nos traz ali a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, e relacionado o quê? Aos fenômenos mediúnicos, relacionado aos médiuns. Então, nós temos a obsessão simples, quando o médium, ele dá a sua comunicação, mas o espírito que está se comunicando, seja pela escrita, né, psicografia, ou seja pela psicofonia, ele é um mistificador, né, ele é um espírito ali zombeteiro, ele está querendo se passar por outro, né, então, isso acontece. E, principalmente,
quando os médios são médios iniciantes, principalmente, porque quando iniciamos, né, na mediunidade, ainda nós temos muito aquela dúvida, né, assim, primeiro, se é da minha mente, se eu estou criando tudo aquilo, ou se realmente é a aproximação de um espírito, né, se é uma comunicação verdadeira, é um fenômeno verdadeiro, isso existe muito. Mas também não é só com os médios iniciantes. Nós temos que pensar, dentro da mediunidade, que todos os médios, todos nós somos o quê? Pessoas comuns, né? Pessoas comuns, como todo mundo, falíveis de erro, com necessidade de aprendizado, muito aprendizado, e isso Allan Kardec nos traz, né, no livro dos médios. Ele frisa muito bem, tem o capítulo todo, né, de desenvolvimento da mediunidade. Então, ele nos traz muito bem essa informação, essa orientação, essa insistência até, de que o médium precisa de estudo. Então, nessa obsessão simples, acontece o quê? Há um fenômeno, mas é de um espírito mistificador. E o médium pode não perceber neste momento, né, no início, e dar a comunicação, ou então não perceber mesmo. Agora, e o que acontece? Isso quer dizer que, então, todo médium que pode acontecer isso, está, então, com o obsessor, está obsidiado? Não, não é bem assim. Porque é necessário que haja uma intensidade. É necessário que haja essa intensidade, para que o médium venha sempre a receber, a dar essa comunicação de espíritos mistificadores e não perceber essa diferença. Então, existe essa lacuna aí, né? É algo que pode realmente acontecer, algo que a gente tem que estar atento. O grupo em si, né? Todo grupo mediúnico tem que estar atento para auxiliar também este médium, né? Quando for possível. Mas o trabalho é do próprio indivíduo. O trabalho maior é do próprio medianeiro. Então, essa seria a obsessão simples. Mas Allan Kardec, o codificador da doutrina, também nos traz como uma espécie de obsessão, ele nos traz a fascinação. Fascinação. A fascinação já é algo mais grave, já é uma obsessão mais intensa, mais profunda. Então, nessa fascinação, o médium, ele, além dele não perceber essa mistificação, né, ele não aceita que que as outras pessoas do grupo, seus amigos, seus companheiros, que estejam percebendo algo errado ali, que estejam percebendo um caminho, né, diferente, ele não aceita. Então, a fascinação faz com que a pessoa, o médium, fique numa ilusão. É uma ilusão. Ele está iludido. Ele acha que aquelas comunicações que ele está recebendo são reais, são verdadeiras, são comunicações, mas o espírito, né, mistificador, e às vezes na fascinação até de um espírito mais ardiloso, assim, né, o espírito com maior conhecimento, de envolvimento também. E ele não aceita aquilo, ele recebe aquilo como certo. E muitas vezes há nessa fascinação o perigo dessas teorias novas que a gente vê por aí, em relação à doutrina espírita. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque o médium, ele é está tão certo de que aquilo é real, é verdadeiro, de que aquilo está sendo correto, né, que ele se embrenha nessa manifestação, que não é uma, não são duas, isso está vindo, né, isso está se firmando no medianeiro, está se firmando na sua mente, né, esse envolvimento espiritual está sendo consolidado cada vez mais.
E ele acha, então, que ele está no caminho certo. E aí nós temos esse perigo mesmo, de vir essas teorias novas, informações, bem, às vezes, tão contraditórias em relação à doutrina, em relação aos postulados da doutrina, em relação à base da codificação, né? E ele toma aquilo como certo. Então, nós vemos até em publicações de livros, ou então em palestras, ou então em textos, né? Infelizmente, isso acontece, é um risco e isso acontece. Então, essa fascinação é um pouquinho, até maior, né? Que a obsessão simples, porque ali já está exteriorizando e o médium já está um pouco mais dominado por essa, ou por essas, né, entidades e espíritos que estão ali envolvendo aquele médium para que ele fique o quê? Iludido. E muitas vezes nós sabemos, nós participamos de reuniões mediúnicas, né, há muito tempo, há 2003 eu comecei a participar da reunião mediúnica, 2025, né, então 22 anos, não é isso? 22 anos. Nós vemos muitas vezes, espíritos, legiões, né, que se unem, para quê? Para impedir mesmo a divulgação da doutrina, para impedir que a gente cresça melhor e que a gente aprende, para criar a confusão, né, criar ali as dúvidas, isso acontece, a gente sabe que acontece. Em relação aos médiuns, isso se torna um pouquinho mais fácil, porque o médium, ele como medianeiro, né, como ponte entre esses mundos, né, entre aspas, mundos, né, que é um mundo só, mas a gente fala entre aspas porque estamos falando dos desencarnados e dos encarnados. O medianeiro, ele serve de ponte de comunicação esses dois mundos. Então, para ele, se torna muito mais fácil cair ali numa fascinação, numa obsessão, numa fascinação. Porque ele tem essa intensidade maior, né, esse medianeiro de fato, essa intensidade maior de assimilação, de percepção. Então, realmente, precisa de um controle, né, muito rígido, né, do médium, em relação a si mesmo, em relação a si mesmo. Aí, por fim, Allan Kardec nos traz a terceira espécie de obsessão, que ele chama de subjugação. Essa, com certeza, é a pior de todas, né? Todas têm suas dificuldades, os seus pormenores, mas a subjugação, ela é realmente intensa. Mas, voltando só um pouquinho na fascinação, quando nós falamos que o médium fica iludido e acha que toma aquilo como certo, né, e nós vemos ali essas hipóteses, essas teorias, essas informações que não condizem, né, com o ensinamento doutrinário, nós temos que ficar atento, porque isso é um risco muito grande, uma problemática muito grande dentro do movimento da doutrina espírita, a meu ver. Porque não é só a questão do médium estar iludido, que já não é muito bom, né, e realizar essas tarefas. A questão vai além. Por quê? Porque as pessoas, vamos dizer assim, os leigos, aqueles que estão iniciando na doutrina, estão começando a buscar informações, né, ou então simpatizam, enfim, não tem aquele estudo a fundo, o que acontece? Eles pegam um material que está distorcido, né, com essas teorias aí diferentes, e ele toma aquilo também como certo. Porque nós temos um erro muito grande, e Kardec nos informa que isso não pode acontecer, mas, na maioria das vezes, ele acontece. Duas coisas, por exemplo, nós primeiros achamos, assim, que porque vem do médium, né, então o médium que está produzindo esse fenômeno, ou é psicografia, ou é psicofonia, então se está vindo, né, de um médium, então
tá certo. Por quê? Porque ele é um médium, de repente uma pessoa especial, uma pessoa superior, uma pessoa com maior conhecimento, com a moral, né, elevada. E isso é um ledo engano, né? Ledo engano. Nós somos apenas intérpretes, instrumentos. Então, podemos ter muitas falhas, e nem sempre aquilo que a gente demonstra e fala é aquilo que a gente faz, infelizmente, né? Todos nós. Então, não é porque o médium falou, o médium psicografou, o médium publicou, que está certo e está coerente. Há algo que Allan Kardec nos diz que é muito importante, nós temos que ter em mente isso daí, todos nós, simpatizantes ou realmente espíritas, que seja, que tudo tem que passar no nosso crivo da razão. A doutrina espírita ela é muito séria em relação a isso, ela não é imposição, ela não nos impõe nada de dogmas, de nada. É assim porque é assim porque tem que ser. Não, ela nos explica, ela nos orienta e faz o quê? Que a gente reflita dentro desse aprendizado. Por isso a importância do estudo, da leitura consciente, das obras básicas principalmente. Então nós temos que ter esse cuidado de não achar que só porque o médium falou, o médium fez, está correto porque ele é médium. Não é? Ele é esse tarefeiro mediúnico. Sim, nós somos tarefeiros mediúnicos, mas todos nós somos tarefeiros. E nós somos o que antes de tudo? Por estarmos aqui? Espíritos ainda inferiores. Todos nós. Então, nós temos falhas. Passar pelo crivo da razão é algo extremamente necessário. De uma leitura, de um texto, de uma obra publicada, de uma palestra, né? Dentro da reunião mediúnica, nós temos que passar pelo crivo da razão. Mas o nosso crivo da razão tem que estar o quê? Embasado dentro dos postulados espíritas, dentro do ensinamento espírita. E nós não podemos esquecer também que existe uma outra dificuldade que Kardec também colocou para nós, que Allan Kardec colocou para nós, que é a questão que nós temos que observar muito dentro da doutrina espírita, o critério da universalidade. Porque se aparece uma teoria, né, em algum canto do país, vamos falar do nosso país, aparece uma teoria que vem de alguém, só dele, apenas dele, e ainda assim, nós não estamos encontrando muita relação ou correlação dentro das obras básicas, e vem apenas de um médium, né, de apenas uma obra que seja, enfim, aí não tem o critério universalista. E não foi assim que Allan Kardec trabalhou para impulsionar a doutrina, né, para codificar a doutrina. Não foi assim. Ele trabalhou pelo critério universalista. Ele enviava suas questões, né, para muitos médiuns em vários cantos do país e do mundo, não só lá da França, obviamente, do país e do mundo. E depois recebia todas essas respostas, que mesmo ali tendo cada um a sua particularidade de escrita, de se expressar, né, porque recebem, né, as informações, a intuição do plano espiritual, mas coloca ali no papel, né, aquilo da forma como ele entende, como ele compreende, né, na sua individualidade. Então, mesmo tendo essas diferenças, os pontos básicos do ensino e da resposta estavam ali contidas. Foi assim que ele foi, então, codificando, analisando, ele estava passando pelo crivo da razão dentro desse critério universalista. E isso nós temos que também refletir na nossa conduta como espíritas, não necessariamente apenas médiuns, como espíritas, como leitores, né, das obras da doutrina espírita, como aqueles nós que assistimos também palestras, né, buscamos orientação, estudamos uma live, enfim, nós que somos espíritas, estamos buscando esse entendimento maior para o nosso crescimento, isso é um fato muito importante, é um critério, aliás, melhor dizendo, muito importante, né?
nós entendermos que os médiuns são falíveis, como todo mundo, e que existe o critério da universalidade, e passarmos, então, pelo crivo da nossa razão. Bom, deixando essa parte agora, nós vamos para a subjugação, né, que é a terceira espécie de obsessão que Allan Kardec nos traz. Então, como disse anteriormente, a subjugação é realmente algo forte, intenso, em que praticamente o espírito toma conta, né? Nós vamos falar ainda do médium, o espírito toma conta do medianeiro, né? Então, esse médium, ele vai, além do seu fenômeno mediúnico, quer seja pela psicofonia ou psicografia, vir com coisas absurdas, né, absurdas na escrita, e que ele acha que aquilo está correto, até não aceita a opinião dos outros, até se, muitas vezes, sai daquela reunião que participa, ou até deixa de frequentar aquele centro, porque para ele o caminho está correto, né? É às vezes tão absurdo o que está sendo ali colocado no papel, o que está sendo falado, e também as próprias decisões, as próprias atitudes do medianeiro começam a ficar prejudicadas, influenciadas, e como diz Allan Kardec, ele usa muito esse termo, absurdas. Absurdas. Por quê? Porque ele está sendo um joguete na mão daquele espírito, que está fazendo com ele o que bem entende. O que bem entende. Então, nós ali, como muito tempo dentro de um centro espírita, não só participando da reunião mediúnica, mas participando de vários trabalhos, realizando vários trabalhos, aprendendo, estudando, né, ali há tantos anos, nós já vimos alguns casos de médiums subjugados. E realmente é triste de se ver, porque a pessoa perde a noção do ridículo da sua atitude, da sua palavra, não só dentro do fenômeno mediúnico da reunião, fora dela também, na sua vida, né, particular. Nós temos casos assim, muitos casos assim. Então, já extrapola muito essa obsessão. Praticamente o espírito, o medianeiro, né, a pessoa, o médium, ele é comandado por esse espírito, ou por alguns, né, mas por esses obsessores. Então, ele se perde totalmente na sua tarefa, no seu trabalho, no seu caminho evolutivo, na sua vida particular, social, ele vai se perdendo, né, vai se afundando dentro daquilo. Então, a subjugação, ela é uma espécie de obsessão das mais severas e das mais difíceis também de nos livrarmos, né, porque ela é muito intensa, já houve um envolvimento psíquico muito maior, muito intenso, do que nas outras duas. Então, eis aí a dificuldade. Allan Kardec nos diz, bem no início do capítulo 23, que é da obsessão, o título, ele nos diz que a obsessão de todos os escolhos, ou seja, de todas as dificuldades, né, que possa acontecer com o médium, a obsessão está em primeiro lugar, é a pior. Porque o médium vai deixando de ter o seu critério, aquele crivo da razão vai deixando de existir, e ele vai se deixando levar cada vez mais, conforme a intensidade dessas obsessões, conforme ele for passando, né, de nível dessas obsessões, ele vai se deixando levar cada vez mais, e isso é um risco imenso. É um risco imenso para a própria pessoa, obviamente, em primeiro lugar, é um risco para quem está do lado, né, participando ali junto, que pode também achar que aquilo está certo, é um risco para a doutrina espírita, para o movimento, né, da doutrina espírita. Então, é algo muito importante. Então, essa obsessão, ela não é só para a pessoa, vamos dizer assim, dependendo, né, se for a fascinação, somente a subjugação, ela pode influenciar ali o meio, e isso é muito arriscado, né, muito arriscado. Então, Allan Kardec nos fala que, para que possamos evitar, afastar
ou então deixar cada vez mais difícil que isso aconteça, né, essas obsessões, nas tarefas mediúnicas em relação ao médium, nós temos o quê? Que estudar. Nós temos que conhecer bem a doutrina. Nós temos que estudar principalmente muito a fundo, não é apenas ler, é ler várias vezes, é estudar, é analisar, né, as obras básicas, né, o Pentateuco Espírita, as obras básicas. Porque ali já está tudo aquilo que precisamos, e a partir dessas obras básicas, nós temos todas as obras confiáveis, auxiliares, que vão dar embasamento a essa obra básica, né, que vai partir da obra básica para algo, para se aprofundar um pouco mais. Nós temos, né, claro que, no primeiro momento, toda a obra, né, da Lavra de Chico Xavier, né, a mediunidade maravilhosa de Chico Xavier. Então, nós temos Emmanuel, né, que nos traz muito o Evangelho. Nós temos André Luiz, que nos traz a ciência, né, filosofia também dentro da doutrina espírita. E nós temos outros também, né, outros, Humberto de Campos, nós temos outros ali que nos trazem essas informações certas, né, corretas, ampliam esse nosso conhecimento. Então, realmente, para ficarmos livres disso, dessa obsessão, ou pelo menos tornar mais difícil que isso aconteça, em primeiro momento, nós temos que estudar, nós temos que conhecer a doutrina a fundo, principalmente sendo médiuns, né? Porque, como Jesus, né, nos disse, que nós temos que conhecer a verdade, né, vai nos libertar. Mas a verdade vai nos libertar do quê? De nós mesmos, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, dos nossos pensamentos controversos, né, da escolha de caminhos em desacordo com a lei de Deus, das nossas mazelas, das nossas paixões inferiores. Então, nós precisamos conhecer em primeiro momento para tentarmos compreender, né, dentro do nosso limite, obviamente, mas nós temos condições, se pegarmos a fundo, se estudarmos com boa vontade, se analisarmos. Por quê? É para o nosso crescimento pessoal, não é apenas a cultura, né, da doutrina espírita, o conhecimento que é importantíssimo, é para a nossa transformação. E Emmanuel diz que o primeiro trabalho, a primeira obrigação, a primeira tarefa de um médium é evangelizar-se a si mesmo. Ou seja, buscar essa reforma íntima, essa transformação moral, né? Não perfeição, porque não somos, estamos aqui, ainda somos espíritos inferiores, né? Estamos ainda longe da perfeição, como todo mundo, né? Então, como todos aqui neste planeta, nós estamos buscando essa perfeição, estamos buscando esse aprendizado. Mas nós somos ponte, intercâmbio mediúnico. A espiritualidade se utiliza dessa nossa faculdade mediúnica para quê? Para expor, para se expor, né? Para fornecer as informações, para o auxílio dos desencarnados, né? Nas reuniões mediúnicas, e também, principalmente, auxílio daqueles que participam, encarnados, que somos aprendizes dentro da reunião mediúnica, né? Somos auxiliados ali, temos oportunidade de crescimento. Então, enfim, nós precisamos realmente estudar, conhecer a doutrina, estudar muito o livro dos médios, todos, o livro dos espíritos, o evangelho, né, a Gênesis, todos nós temos que estudar. Para quê? Para conseguirmos a nossa melhora íntima. Conseguimos a nossa evangelização íntima, né, nossa autoevangelização. Porque, como Emmanuel diz, nós precisamos nos evangelizarmos, em primeiro momento, para podermos ser o quê? Bons instrumentos. 100% falíveis, perfeitos? Não, não somos. Mas buscando uma melhor qualidade de trabalho, né? Buscando sermos esses instrumentos melhores.
e nos colocando um pouquinho mais distante, né, oferecendo maior resistência ao quê? Aos obsessores. Então, de primeiro momento, nós estamos falando dessa obsessão que é relacionada aos médios, aos fenômenos mediúnicos, né? Tanto no livro dos médios, Allan Kardec nos diz assim, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são benevolentes, mas pode dominar os que são inferiores em moralidade. Então, se nos colocamos com conhecimento, né, o conhecimento, se nos colocamos com uma transformação íntima, pelo menos buscando, nos esforçando para essa melhoria íntima, né, essa reforma íntima, nos tornarmos melhores, o que vai acontecer conosco? Nós vamos o quê? Começar a vibrar, né, em patamares superiores, um pouco, pelo menos. Vamos dar aquele passinho a mais nessa tentativa. E isso vai nos colocar em superioridade moral a esses espíritos brincalhões, malfazejos, né? Esses espíritos que querem apenas mistificar, querem nos obsidiar e atrapalhar o nosso desenvolvimento e atrapalhar o trabalho como em si. Então, tudo está ligado, né? Tudo faz parte. E como tudo na nossa vida, a responsabilidade é de cada um de nós. Não é mesmo? De cada um de nós. Nós temos que procurar esse conhecimento, procurar ampliar esse entendimento, procurar ter boa vontade, procurar ter atitudes e pensamentos diferentes, né? Agora, seguindo, na obsessão. Então, nós falamos na obsessão em relação aos médiuns e aos fenômenos mediúnicos. Mas todas essas espécies de obsessão, seja a obsessão simples, seja a fascinação, a subjugação, ela não acontece apenas com os médiuns, né? Nós não podemos pensar dessa maneira, só com os médiuns, dentro dos fenômenos mediúnicos. Não. Todos nós estamos sujeitos a essas três espécies de obsessão. Todos nós. Não podemos esquecer que no item 159 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos diz que todos somos médiuns. Todos nós. Né? Todos nós somos médiuns. Claro que com intensidades diferentes, né? Mas que, vulgarmente, ordinariamente, como ele diz, chama-se de realmente médium, né? Usa essa nomenclatura para aqueles o quê? Que tem essa intuição, essa percepção mais acentuada e produzem fenômenos mediúnicos. Então, se convencionou, né, chamar de médiuns esses trabalhadores mesmo dentro da mediunidade, né, que servem mesmo desse intercâmbio acentuado, que produz esses fenômenos. Variados tipos de mediunidade. Mas o que Allan Kardec quer dizer? Que todos nós somos médiuns, por quê? Porque a mediunidade ela é inerente ao homem. Ela é inerente, né, ao ser. Então, todos nós temos capacidade, e isso acontece mesmo, de influenciar, né, uma outra pessoa, um outro espírito. Nós temos condições de sermos, e somos muito, influenciados, recebemos intuições a todo momento do plano espiritual. Então, nós temos essa condição, essa percepção mesmo que limitada. Então, mesmo que não seja aquele médium de fato, vamos assim dizer, aquele que trabalha a mediunidade, produz fenômenos, participa de reuniões mediúnicas, né, psicografia, psicofonia, ou outro tipo de mediunidade mais intensa, ativa. Mesmo assim, todos nós somos. Todos nós. Não há um espírito que esteja aqui encarnado, né, vivendo no planeta Terra, que não receba uma intuição, que não exerça uma influência,
que não receba também uma influência. Isso não existe. Então, todos nós, nessa generalização que Allan Kardec fez, todos nós somos, né? Aí vem a espécie, que seria, então, os médiuns realmente, o de fato, né? Vamos assim dizer. Então, como todos somos passíveis de sermos influenciados e de recebermos essas intuições e tudo, o nosso campo mental está ligado, como o do médium, certo? Então, nós somos passíveis, sim, todos nós, de recebermos um obsessor, de sofrermos uma obsessão. Todos nós. Aí vem também, vamos falar não só dos espíritas, mas aqueles também que não são espíritas, né, que não vão buscar esse conhecimento porque não são espíritas, mas todos nós temos que buscar o quê? A nossa melhoria íntima, né? Nós estamos aqui, como respondem os espíritos a Allan Kardec, numa questão do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual é o objetivo das nossas encarnações. É para o quê a resposta? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e, consequentemente, da humanidade como um todo, né? Então, nós estamos aqui para esse aprendizado. Nós estamos aqui para melhorarmos, para sermos melhores a cada dia, para buscarmos, no momento da nossa desencarnação, retornarmos ao plano, né, espiritual, propriamente dito, melhor, um pouco melhor que seja, do que quando regressamos na matéria. Essa é a nossa tarefa, é o nosso trabalho. Mas, nós precisamos ter esse conhecimento de nós mesmos. É esse autoconhecimento. Por quê? Para vibrarmos em patamares um pouquinho mais elevados. A mesma coisa com os médios é conosco, né? Aqueles que não são médios. Mesma coisa. Mesmo aqueles que não são espíritas, mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Mas nós, que somos espíritas, independentes de sermos médios ativos, né, de fato ou não, nós temos todas a condição de recebermos essa influência. Então, nós realmente precisamos começar a pensar naquilo que a nossa mente produz. Porque, como diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida. Ela vai refletir ao mundo, aos outros, ao plano espiritual, aquilo que nós somos. E dependendo do que eu estou emitindo, o que eu estou refletindo, é o patamar onde a minha vibração vai se estabelecer. E dependendo de onde a minha vibração se estabelecer, vai depender, então, disso o quê? Os espíritos com que eu vou, entre aspas, conviver, mesmo estando encarnada. Por quê? Porque a ligação mental, a mediunidade, vamos dizer assim, ela é toda ligação mental. E como somos todos médiuns, né, mesmo dentro das limitações de conseguirmos ali exercer influência, receber intuição, também sermos influenciados, a nossa mente também está conectada com todos os outros. Por isso exercemos influência e somos também influenciados. Então, dentro de tudo isso, nós entendemos muito bem, como sempre a doutrina nos traz, isso é um ponto que a doutrina reforça sempre, se analisarmos bem o que estamos lendo, estudando, que tudo é responsabilidade nossa. Então, a quem cabe, né, buscar uma vibração um pouquinho elevada? A quem cabe afastar um pouco mais o risco de ser obsidiado? A nós mesmos, a cada um de nós. Então, não vamos pensar que a obsessão só acontece no plano mediúnico, de fato, no plano de fenômenos mediúnicos que acontecem dentro de uma reunião mediúnica, ou então realmente com o médium, né, de fato. Não, as obsessões podem chegar a todos nós. A todos nós. E com essa mesma intensidade. Começa uma obsessão simples, depois já vem uma fascinação,
né, fazendo com que a pessoa comece a ficar um pouco iludido em determinados pontos da vida. Depois vem a subjugação, onde ela praticamente perde o seu controle, praticamente, né, não totalmente, mas perde o seu controle, praticamente. Então, nós temos esse risco, sim. Nós temos, nós somos passíveis dessas influenciações e desses obsessores. Não podemos esquecer que já convivemos com muitos espíritos, em muitas outras oportunidades. Já fizemos muitas coisas, já tomamos muitas atitudes, muitas vezes equivocadas, né? Já angariamos simpatias e antipatias, não podemos esquecer disso tudo. E estamos aqui, ora encarnados, ora desencarnados, o quê? Para resolvermos todas essas pendências, resolvermos todas essas mazelas. Então, realmente, somos todos passíveis dessas obsessões. E não podemos esquecer algo muito importante, que quando falamos em obsessão, o que primeiro vem à nossa mente? Um espírito, né? A gente costuma dizer assim, nós estamos todos aqui, né? Estamos todos unidos aqui apenas em vibrações diferentes. O plano espiritual não está lá no alto, longe de nós, né? Estamos todos inseridos, como a André Luiz falou, como peixes, né? Nesse oceano. Bom, então, nós pensamos em primeiro momento, falamos em obsessão, já imaginamos um espírito desencarnado, né? Sendo um obsessor. Isso aí é o que acontece de primeiro momento para nós. E muitas pessoas pensam que é só assim que funciona. É de lá para cá, né? Não. Então, obviamente, existe, sim, claro, as obsessões de um espírito desencarnado para um encarnado, obviamente, né? Existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, e existe obsessão entre os encarnados e entre os desencarnados. Por quê? Como se processa a obsessão? Como tudo acontece? Fenômeno mediúnico, obsessão, que não deixa de ser, né? Um fenômeno mediúnico, se a gente for prestar atenção. Mas, como que se processa tudo isso? É através do quê? É através da mente. É através do psiquismo. É através desse liame, né, da mente, dessa união do psiquismo de um, de outro, de uns e de outros. E nós não estamos isentos, porque estamos encarnados, de termos essa conexão, né, principalmente até entre nós. Não, então nós estamos todos aqui ligados nesse psiquismo, né, tanto os encarnados entre si, encarnados e desencarnados, e os desencarnados entre si. Então, é mente. O trabalho todo sempre é mental. Sempre é mental. Então, não existe só a obsessão de lá para cá. Existe entre nós, existe entre eles e existe a nossa em relação aos desencarnados também. Porque estamos ligados, né? Então, é importante observarmos quando Emmanuel diz para nós, no livro Pensamento e Vida, que a mente é o nosso espelho da vida. E ela vai nos situar nesse patamar vibracional. É a mente que vai nos situar. Aonde chegamos? Com quem conectamos? Com que mente? Quais são os outros psiquismos que eu estou me conectando? Né? Que faixa eu estou? Então, é a mente. Então, Emmanuel diz algo muito interessante no livro Pensamento e Vida, só que aqui é no capítulo 27, que é intitulado também Obsessão. Ele diz assim, no final do capítulo, ele fala assim: hoje, olha como se processa o início, e é para a gente refletir. Hoje é um pingo de sombra, amanhã, uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso. Aqui nessa pequena frase ele descreveu a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Então, a partir desse painel vigoroso, ele diz, do qual assimilamos
pelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: tudo inicia, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo na vida. A obsessão também. Então, ela se inicia com esse pontinho. Se a gente parar para pensar bem, todos nós, vamos refletir, todos nós temos, em alguns momentos da vida, uma ideia fixa. Aí está todo o nosso risco e perigo. Porque nós temos aquela ideia fixa, geralmente não é a mais agradável, né? Se for uma ideia muito boa, vindo de espíritos superiores, será excelente, mas eles trabalham de forma diferente, né, conosco. Mas nós temos, vamos supor, uma ideia fixa. E aquela ideia fixa, então, nós estamos fazendo qualquer coisa no nosso dia a dia que não tem nada a ver com aquela ideia. Estamos estudando, lendo, limpando a casa, trabalhando, no trânsito, né? Enfim, estamos vivendo nosso dia a dia, nosso cotidiano. Mas aquela ideia fixa, todo momento, do nada, ela vem e nós pensamos nela. Naquele momento, a vibração já se modificou, nós já nos desconcentramos daquilo que estávamos fazendo, né? E se dermos vazão, se dermos linha, né, assim que fala, se dermos margem, se dermos acolhida para essa ideia fixa, ela vai permanecer cada vez mais, e aquilo vai se tornando algo mais intenso, vai se tornando aquela linha firme que Emmanuel está falando para nós. Então, de pontinhos, às vezes, que toda hora ela chega, ela vai se tornar algo mais constante. Aí começam, realmente, as dificuldades. Depois dessa linha firme, de ser mais constante, que a gente não consegue se livrar, e a gente vem com essa ideia fixa, e junto dela vem um sentimento, observe, junto dela vem um sentimento, tá? Então, une tudo. Sentimento e pensamento estão ali unidos nessa ideia fixa. Isso vai tomando um corpo, que forma, como ele falou em seguida, esse quadro, né? Esse quadro volumoso. Aí nós já formamos imagens, e realmente formamos, né? Aí nós já nos entregamos para esse sentimento que essa ideia fixa nos trouxe. Então, estamos sendo ali ou fascinados já, né? Ou já próximos de uma subjugação, porque estamos deixando com que essa ideia fixa, que é relacionado a esse obsessor ou a esses obsessores, né, que se aproveitam de uma falha nossa, que se aproveitam de uma dificuldade, que se aproveitam de um momento de invigilância. Não é à toa que Jesus nos pediu, né, nos orientou, orai e vigiai. Por quê? Porque nós temos muitos momentos de invigilância. E são nesses momentos de invigilância que eles se aproveitam dessas lacunas que nós deixamos, né? Então, é claro, nós temos as nossas dificuldades, nós temos até as nossas dificuldades de nos mantermos, né, nessa vigilância. Então, realmente isso vai acontecer. Mas aí nós temos que começar a perceber isso através desse estudo, desse conhecimento e dessa moral que nós estamos buscando um pouquinho mais elevada, ou muito mais elevada, se já conseguirmos, né, que seria o ideal. Então, nós temos que observar a obsessão de um modo muito geral, e não específico apenas a médiuns e a fenômenos mediúnicos. Então, para encerrarmos aqui, o último parágrafo desse capítulo. Então, Emmanuel nos fala desse problema que vem se intensificando, mas ele dá agora uma solução para nós, né? Dar novo pasto à mente, alimentarmos a nossa mente de pensamentos diferentes, pelo estudo que eleve, e consagrar-se em paz ao serviço incessante, né? Caridade, solidariedade, olhar para o outro, é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito, e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, espontâneo, de boa vontade,
refletiremos sempre a esfera superior. Estaremos sempre recebendo, conseguindo perceber o auxílio dos espíritos superiores para nós, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, Emmanuel nos fala como tudo se processa, mas também nos dá aqui uma receita, né, de como seguirmos. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês, para realmente nos colocarmos adiante, né, dessa possibilidade de recebermos essas influências negativas, perniciosas, e que nos afundam, nos atrapalham a nossa evolução, a nossa caminhada, né, restringem os passos em que estamos dando. Isso realmente só depende o quê? De nós, da transformação mental, né, de pensarmos mesmo aquilo que estamos pensando, modificar nosso pensamento, modificar nosso sentimento, para, como Emmanuel nos disse ali, aurirmos esferas, né, superiores, conseguimos caminhar mais assertivamente, dentro do Evangelho de Jesus. Era isso, muito obrigada. Olha, Patrícia Bono, de Bauru, da cidade de Bauru, falando de mediunidade, falando de desobsessão. Patrícia, gratidão, gratidão, gratidão. Um grande abraço, gratidão. Obrigado pela sua oportunidade, Patrícia. Agradeço, muito obrigada a todos pela oportunidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.